Aqui eu vou fazer esse vídeo aqui é uma analogia, escatologia do final dos tempos. Hoje é dia 24 de agosto de 2026. Eu estou falando da cidade de Canela. Eu quero fazer uma comparação com a descoberta do petróleo no Amapá. Tem algo aí que eu achei interessante. Aqui, ó, aí eu tive um sonho quando foi descoberto esse petróleo lá no Amapá, agora no mês de agosto de 2026. Eu tive um sonho aí profético. Eu vi saindo abelhas, bastante abelhas do chão. Isso significa prosperidade. E aí foi me dita a palavra 50 milhões. Aí aqui, ó, o cálculo que tenho nessa região lá é 10 bilhões de barris de petróleo, mas eu acredito que é 50 bilhões. Esse número tem que se observar ainda, tem que ser furado outros poços. Então, por que o sonho me diz 50 milhões e não 50 bilhões? É aqui, ó, meu comentário. É para não ficar mais na cara do que nariz. Mas aqui, ó, eu tenho que observar isso aqui ainda. Temos que observar aí ao longo de mais alguns anos aí. Aqui, e o que tem a ver a escatologia? Eu tive anos atrás, já faz mais de 5 anos. Eu olhei para o céu em sonho profético e estava escrito a palavra Armagedon, 1956. Que eu fiquei pensando por anos. Nem dei muita bola, não, mas estava escrito com nuvens. Aí eu não dei muita bola porque isso aqui já passou, já faz 80 anos praticamente. Aí eu estou fazendo essa analogia com o petróleo lá, que a voz me falou em 50 milhões. Pode ser 50 bilhões, como eu falei. E aqui, ó, talvez o sonho me falou 1956, para não botar 2000, para não colocar 2056. Repito meu comentário para não ficar mais na cara do que nariz. Tem que se observar o número de barris de petróleo lá dessa foz do Amazonas lá no Amapá. Escatologia, daí para quem tá vendo esse vídeo e não sabe, eu sei pouquinho, assim, tem pouco conhecimento. Escatologia é estudo do final dos tempos. Apocalipse. Então, se o Armagedon é 1956, 2056, essa guerra aqui vai terminar com Apocalipse 1. Versículo 7 é a volta de Jesus nas nuvens do céu, todo olho verá. Aqui, ó. Só que nós temos armas aí de destruição em massa que destrói o planeta todo em menos de um dia, se soltarem todas. Algo que eu achei interessante, aqui, ó. Uma mulher, ela teve uma experiência sobrenatural e falaram para ela: 2 horas antes da volta de Jesus vai acontecer uma agonia muito grande na Terra. Aí aqui, você que é mais leigo que eu em Bíblia, falaram para ela 2 horas antes, mas um dia em profecia, aí 12 meses é 1 ano. Aí eu fiz um cálculo aqui mais ou menos. Um dia significa 1 ano em profecia. Então, aqui 12 meses, aí eu fiz 24 horas dividido por 12 meses. Aí, aqui o número é 2. Se são 2 horas, então 2 vezes 2 igual a 4 meses. Eu vou botar aqui essa guerra. Uma guerra rápida daí. Mas o que eu tenho para dizer para você, suspeita que seja
que o estopim, a pólvora, sejam essas novilhas vermelhas de Israel e a construção de um templo, seja o estopim, começo dessa terceira guerra mundial aí. Daí a profecia de Zacarias 13:8. Você lê aqui, profecia de Zacarias 13:8. Vou colocar aqui Zacarias 13:8. Ela diz que vai morrer, ela fala em toda a terra, e ela diz que vai morrer 2 de cada 3 habitantes da terra. Eu fiz um cálculo ali na internet, ali eu pedi uma informação ali, até 2055, vou botar aqui. 2055, hoje nós estamos com 8 bilhões de habitantes na Terra. Até lá vai ser, segundo esse cálculo, 9 bilhões e meio. Então, com essa guerra aqui, vai morrer bilhões de pessoas. E mais a volta de Cristo, aí esse número aqui vai ser em torno, aí seria 6 bilhões. 6 bilhões e meio de pessoas. Muitos desses bilhões morreriam na guerra e outros no momento que voltarem o Filho de Deus nas nuvens. Daí quem não for salvo, a Bíblia diz que vai sair uma espada da boca dele, e a palavra é poder. Aí vai consumir essas pessoas que não forem salvos. Essa palavra diz que desses que restarem será feito provas. No caso vai sobrar daí 6 bilhões e meio de pessoas, daí 2 bilhões, daí esse vai ser feito provas para quem entra em um milênio literal, 1000 anos de paz. Essa seria aqui eu estou explicando como se fosse para as pessoas mais leigos. É como eu disse, ó, tem que se observar ainda isso aqui, tá? Para ver se acontece os 50 bilhões de barris de petróleo. Só emitir 50 milhões. Para dar esse número, 1956 para 2056. Então aqui que eu fiz o cálculo aqui, 4 meses. Então seria entre 2056 e 2057 aí. Essa guerra é a volta do Filho de Deus que eu coloquei aqui, que é, vou botar só P aqui, quer dizer Apocalipse 1:7. Aí seria nessa data aqui. Todos que já, até hoje, todos que já marcaram assim, eu não estou afirmando, eu estou colocando uma possibilidade, mas todos que já falaram isso aqui erraram. Então, se eu acertar aqui, vai ser exceção, eu vou ser exceção da exceção. Mas tem algo aqui, ó, tem algo muito interessante. Se eu errar, ninguém perde nada, desde que evitem essas situações que eu falei. Mas se eu estiver certo e não respeitarem essas situações aqui, o mundo está lascado. Não precisa essas 6 bilhões de pessoas aqui, ó, morrerem, ó. Podem estar os 9,5 aqui, ó, 9 bi e meio. Quando o Filho de Deus voltar, isso aqui pode ser evitado. Talvez possa ser evitado, acredito que sim, se acontecer nessa data. Senão depois o povo esquece e YouTube apaga e etc. Tem aí sobre o voto de Jesus iminente, eu já tive um sonho aqui, vou deixar aqui para você, marcando a data, daqui até 2042, eu vi um sonho, eu vi um mapa, eu tenho aí nos meus posts anteriores aí no meu Facebook aí. Esse sonho que eu não sei se eu vou colocar no YouTube, eu acho que sim. Daí eu vi já era 2042, aí Jesus não tinha voltado, então até 2042 eu tô garantindo que não, tá? 2042 para quem tá esperando Jesus aí. Ele não volta, no mínimo antes de 2042 ele não volta. Mas tem uma, às vezes você não vai a ele, às vezes ele não vem a você, você tem que ir a ele. Igual aquele ditado lá. Se X não vai à montanha, a montanha vai até X. Só não dá pra falar o nome do X, senão é arriscado atirarem na gente.
Nós evangélicos, falando nisso, nós evangélicos verdadeiros, não matamos pela nossa causa. Nós somos mortos por ela ou morremos por ela, mas tem religião que mata pela sua causa. Se você falar mal do profeta deles, aí, do Deus deles, eles matam vocês. Nós cristãos verdadeiros não. Às vezes alguns mais novos cometem alguns delírios aí contra religiões por exemplo, religiões de matriz africana. Já vi que às vezes quebrarem aí as casas, vidros, mas isso aí é delírio de gente que tem pouco conhecimento aí, às vezes pessoas mais novas. Isso aí não é o normal, isso aí é exceção. Não pode isso aí. Como a gente não quer que faça pra gente, então a gente não pode fazer para os outros.